Fala, torcedor do Palmeiras, muito boa tarde. Vamos para mais um vídeo aqui no canal, trazendo aí informação do Palmeiras. Pessoal, hoje não teve Globo Esporte São Paulo, mas eu separei um corte aqui do Globo Esporte, falando aí da seleção. Separei um corte para vocês também da ESPN. No final do vídeo vou trazer informação aí do mercado da bola. Deixe sua opinião nos comentários, deixa o like, mas agora bora pro vídeo, galera. E o Ancelotti, hein? Agora eu te faço a pergunta, e aí? Ancelotti. Gostou? Gostei. Diria Bom, não pra esse homem? diria sim. Diria sim. Ainda mais que ele é o técnico da seleção brasileira, né? Sim, com certeza. Y ahora vamos a cantar juntos la canción más bonita del mundo. O momento é dos italianos, né? O momento é dos italianos. O Ancelotti veio aí, vai tudo só deslanchar. Eu conheço um, não conheço o padre. Não, Bertucci, tudo. Ah, mas é tudo. Júlio Lancelotti. Hoje, Ancelotti ou Dorival Júnior? Na seleção, No seu coração. Dorival, né? Agradecendo de coração. Imagina você ter um treinador desse aqui. Olha a resenha. O que vocês acham? Seria massa, seria massa. Quero saber do senhor, um morador do país Moca. Qual que é a sensação de ter um treinador italiano, meu irmão? Maravilhoso, né? Itália. O Ancelotti, já que ele é italiano mesmo, ele devia vir morar aqui na Moca, né? Mas devia ser no Juventus primeiro. Porque o pessoal falou que o Ancelotti vai morar ou no Leblon ou na Barra da Tijuca. A Moca é melhor que esses dois bairros? A Moca é uma reserva dentro do Brasil. Todo lugar é bairro, aqui não, aqui é o Principado, meu irmão. Sem clubismo, Leblon ou Moca? Com certeza, Moca. Itália. Se você olhar a distância, lá nós temos a praia. Tem a praia? É. Qual que é a praia aqui na Moca? A praia da Javari, meu irmão. Deixa eu falar pra vocês. O Ancelotti vai passar um sábado na Moca. Pra onde é que você levava ele? Eu levaria ali, aqui na Moca, ali, no Tatuapé, ali no Pilequinho ali. Negócio de samba no sapato? É, a gente faz um improviso ali, um batuquinho ali. Pela primeira vez no Globo Esporte, o samba no sapato. Ancelotti, você acha que tem isso na Barra da Tijuca? É só na Moca, meu amigo. Talvez eu levasse ele ali na Borges de Figueiredo. Se eu quiser comer macarrão, eu vou na Borges de Figueiredo. Vai na- Se eu também. quiser uma feijoada, eu vou na Borges de Também Figueiredo. tem, também tem. Tomar uma caipora também. Também. Vamos pra lá agora, gente. Valeu, vem cá, vamos cá. Vambora. Vem cá, vou lá já. Valeu. Ai, gente, oi, boa tarde. Tá começando o Globo Esporte com esse clima gostoso de seleção brasileira no ar, né, gente? O técnico italiano Carlo Ancelotti foi apresentado ontem, oficialmente. Tem gente que já conhece, tem gente que tá conhecendo agora, tem gente que já tá iludida. Como é que vocês estão, hein? E já rolou a primeira convocação com algumas surpresas. E quem conta pra gente é o Rafael De Angeli. O traço é marcante e inconfundível no mundo do futebol. A sobrancelha esquerda arqueada de Carlo Ancelotti. É sinal de que ele está atento a tudo e a todos. Curtiu os vídeos de boas-vindas gravados por personalidades do esporte nacional, como Kaká e Marta. Benvenuto, Carleto! Ancelotti sabe que se integrar rapidamente à cultura local é o primeiro passo para garantir a simpatia dos brasileiros. Acho que somos parecidos. Os italianos não têm essa alegria dos brasileiros, mas eu sim. Nos sentimos em casa e isso vai nos ajudar para tirar o melhor de nós nesse trabalho. Outro caminho para o sucesso nesta empreitada é vencer logo na estreia contra o Equador semana que vem. Por isso, Ancelotti escolheu 25 jogadores que estão 100% fisicamente. Não é o caso de Neymar, por exemplo. Neymar teve uma lesão há pouco tempo, é um jogador muito importante, sempre foi e sempre será. Eu falei com ele para explicar e ele está totalmente de acordo. Sem Neymar, Vinícius Júnior é a principal estrela do elenco. Nos últimos 4 anos, o atacante foi comandado por Ancelotti no Real Madrid. E no ano passado foi eleito o melhor jogador do mundo pela FIFA.
É difícil falar porque Vini não mostrou sua melhor versão na seleção. Isso vai acontecer porque é um jogador extraordinário, trabalhador e lutador. O italiano chamou os 7 atletas que atuam no futebol brasileiro, 5 deles no Flamengo, o time com mais jogadores convocados. Ele contou com a ajuda do diretor de futebol, Rodrigo Caetano, e do gerente técnico, Juan, para montar a lista. Ancelotti também trouxe de volta jogadores que não atuavam pelo Brasil desde 2023, como Richarlison e Casemiro. Carlo Ancelotti volta a trabalhar numa seleção nacional depois de 31 anos. Em 1994, ele foi auxiliar técnico da seleção do país dele, a Itália, na Copa do Mundo dos Estados Unidos. Ancelotti tinha acabado de se aposentar da carreira de jogador, virou o braço direito do técnico Arrigo Sacchi e perdeu a final para o Brasil nos pênaltis. Acho que depois de todo esse tempo é um sonho treinar a seleção brasileira. Acho que é o sonho de todos os treinadores. Muito boa sorte pro Carleto. E olha, o Denilson estava lá acompanhando a coletiva de apresentação e a gente pediu para ele enviar uma opinião aí sobre essa primeira lista, essa primeira convocação do Carlo Ancelotti. Lembrando que o Neymar estava na lista larga, mas acabou não sendo chamado. Eu acho que é importante a experiência do Casemiro, provavelmente deve ser o capitão dessa seleção. A gente falava tanto de falta de liderança na seleção brasileira, provavelmente o Carlo Ancelotti deve ter ouvido essa questão da liderança. Chama o Casemiro por 2 motivos. Primeiro, por ser um homem de confiança do Carlo Ancelotti e segundo, por essa questão da experiência. O Richarlison é um jogador dessa última geração que mais mostra sentimento em vestir a camisa da seleção brasileira. Tão bacana esse retorno do Richarlison. Obviamente, você deve estar se perguntando, Denilson, mas é só o sentimento? Não, tem que provar dentro de campo, tem que jogar bem, fazer gol, acho que é o mais importante. Em relação à ausência do Neymar, já era uma ausência esperada, na minha opinião, até porque o Neymar está voltando a jogar futebol agora, depois de 36 dias ausente, fez 2 ou 3 jogos, não ainda como titular, então fisicamente ele não está 100%. E um outro detalhe, que o Neymar também não precisa ser testado na seleção brasileira, né? A gente tem que olhar para o Neymar, cuidar do Neymar, aliás, ele se cuidar para chegar na Copa do Mundo 100%. Vamos ver então como ficou a lista completa do Ancelotti, gente? Alisson, Bento e Hugo Souza. Defensores, Léo Ortiz, Marquinhos, Wanderson, Wesley, o Alexandro do Flamengo, o Alexandro do Lille, Beraldo, Carlos Augusto e Danilo. Meio campo, Casemiro, Ederson, Gerson, Andrés Pereira, Andrei Santos, Bruno Guimarães. E no ataque, Antony, Estevão, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha, Rafinha, Richarlison e Vini Júnior. E agora a gente vai ver o que o povo achou dessa lista. Achei muito legal. O Hugo, ele mereceu bastante e o Estevão mais ainda. Poderiam ter colocado o Everton. Olha, não tem como eu falar que a escolha dele foi ruim, porque ele é o mestre, né? Pra mim tá completo. Vamos ver se agora vai, né? Bem, sem o Neymar ficou muito bem, que o Carlos Ancelotti já chegou e pôs no pódio na nossa seleção, né? No Bahia tem o Luciano Juba, que está arrebentando na lateral esquerda. Olhar mais pro Nordeste, né? Tem muitos bons jogadores que estão aparecendo. Eu vi que tem bastante gente do Flamengo e eu acho que daí o São Paulo deveria estar ali no meio do time. O Neymar foi justo de não ter sido convocado, para ele se preparar melhor. E ele ficando bem para a próxima Copa ainda tem tempo. Eu não vejo a necessidade do Neymar. Eu não gostei muito, não. Neymar precisava estar, por mais que ele tenha os defeitos, né? E as qualidades, mas é isso. Achei excelente. Achei que não chamou quem não precisava chamar. Gostei muito da convocação. Gostei mesmo. Sorte para a seleção. Do Allianz Parque. Tudo bem, Vinícius?
Tudo bem, Mari? Um beijo para você, abraço a todos os companheiros, fãs de esportes. Palmeiras muito tranquilo, já tem garantido a primeira colocação do grupo e a melhor campanha dessa primeira fase. Tenta manter o 100% de aproveitamento na competição, mas o técnico Abel Ferreira vai rodar o elenco, vai mexer no time, como ele vem fazendo nos últimos jogos. Não tem o Felipe Anderson, que segue se recuperando de uma contusão muscular, tem a volta do Richard Rios, estava suspenso no último jogo do Campeonato Brasileiro, mas por outro lado, para o Sporting Cristal é um jogo importante que pode até avançar a próxima fase da Libertadores, precisa vencer o Palmeiras aqui no Allianz Parque, depender de uma combinação de resultados ou garantir pelo menos a terceira colocação para avançar na repescagem da Copa Sul-Americana. Para o Palmeiras é um jogo para cumprir tabela na Libertadores, mas também é um jogo especial porque será o último do Estevão jogando aqui no Allianz Parque. Na última rodada antes do Mundial de Clubes, pelo Campeonato Brasileiro, ele vai enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte e depois segue para o Mundial de Clubes. Então será a despedida do Estevão aqui do Allianz Parque. Por isso a diretoria do Palmeiras fez uma promoção de ingressos. Os ingressos vão custar de R$40 a R$120. A expectativa é de casa cheia nessa despedida do Estevão. O Palmeiras também prepara uma homenagem, mas aí depende de uma autorização da Conmebol para fazer essa homenagem. A gente lembra que o Endrick, outra joia revelada no Palmeiras, se despediu no ano passado, num jogo de Libertadores, deu volta olímpica, teve homenagem no telão, mosaico aqui no estádio e chorou muito ao ser substituído e depois deu essa volta olímpica. O Estevão já fez 32 jogos aqui no Allianz Parque, nesse 1 ano e meio como profissional defendendo o Palmeiras, e participou de 15 gols diretamente, marcou 10 gols, deu 5 assistências nesses 32 jogos, 18 vitórias do Palmeiras, 8 empates e 6 derrotas, 64% de aproveitamento. Então é a despedida do Estevão, por isso um jogo especial para os palmeirenses. Que pena que a gente fica tão pouco, né, com os nossos astros jogando aqui no nosso país. Obrigada, viu, Vinícius? Impressionante, Capita. Nas últimas 8 vezes em que se encontraram no estádio do Palmeiras, o Flamengo não perdeu. 5 empates e ontem conquistou a 3ª vitória. Ontem, por que motivo? Dedinho do seu Felipe Luiz? Foi um jogo assim, não foi um jogo organizados fora de campo, dentro também em muitos momentos, mas ontem não fizeram uma boa partida, né? Acho que existe um nervosismo de enfrentamento, né? Os dois times ali sabem do poder que tem, enfim, tem a preocupação também do resultado negativo. O jogo foi se desenhando, né? Teve essa lance da penalidade. As logo duas no início, penalidades, acho que para todo mundo aqui, um jogo que teve ninguém marcaria nenhuma das duas, né? Eu acho que é isso, Plea. Eu acho que a gente vai analisar os lances aí. A gente vai ter dificuldade para dar esses... O Abate Abel realmente ele se supera. Ele e o Huey, que é o VAR mais intervencionista do país. Mas o Flamengo ele soube aproveitar as oportunidades que teve, né? Com a penalidade do Arrascaeta, depois no final do jogo com o gol do Ayrton Lucas. Foi um jogo tecnicamente, assim, na minha opinião, abaixo do que se era esperado. Mas muito estratégico, né? Pontos importantes para o Flamengo, né? Porque se o Palmeiras vencesse, abriria uma vantagem grande, né? Relativamente grande para o poder que o Palmeiras tem de elenco. Então aproxima os times na tabela, enfim. Mas um jogo, é isso, estrategicamente, a gente olhar para alguns cenários, mas tecnicamente abaixo do esperado. Mas vitória importantíssima do Flamengo. É diferente do que a gente está acostumado, né? A gente viu um Flamengo muito mais... marcando e dando a bola para o Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, né? Jogando diferentemente do que a gente está acostumado do Flamengo a todo tempo com a bola. É aquilo que o Ancelotti falou agora há pouquinho que a gente mostrou? Entendeu? Você jogar de acordo com a circunstância, com o adversário, na casa do adversário. Aí imagina se o Palmeiras ganha o jogo de 1-0, o que a gente não estaria falando do Felipe Luiz também, né? Nossa, já perdeu aquele ímpeto. Se o Piquerez faz o gol de pênalti. Aquele ímpeto de jogar no campo, de propor o jogo, não. Tudo tem uma forma de jogar, cada momento, cada seu jogo é entender. Até porque a grande fortaleza do Palmeiras é dar a bola para o rival, recuar no campo e sair com verticalidade. Claro, o Felipe Luiz foi perfeito, né? Tirou a principal virtude do Palmeiras. E no segundo tempo, nas mexidas, ele foi muito bem. O Varela de volante rendeu muito bem. O Ayrton Lucas na segunda linha ali pela esquerda, muito bem. O moleque, eu acho que a Abel não se esperava um Flamengo especulando. Mas o Flamengo foi aos pouquinhos soltando a rede. Normal, mas a Abel não se esperava isso, não. Acho que surpreendeu o Felipe Luiz aí o Abel Ferreira e acho que foi grande clave de porque o Flamengo levou o triunfo, né? Saber se adaptar às circunstâncias e ao rival. Qual é a principal fortaleza do Palmeiras? Baixar as linhas e sair rápido em contra-ataque, né? Mesmo dentro de casa. Aliás, no Allianz é quando ele faz melhor isso aí, né?
Algum destaque a mais da partida? O Pedro entrando no segundo tempo, Luiz, Pedro até rendeu legal. Eu imagino que o fato do jogo ter acontecido no sintético, apesar do Pedro nos últimos jogos não ter começado também, ontem era um jogo, por exemplo, se o jogo fosse no Maracanã, eu acho que o Pedro começaria o jogo. Voltando de lesão, jogar 90 no sintético... Mas também por estratégia de ontem de Felipe Luiz, né? De recuar mais para sair rápido, né? Acho que o Pedro muito melhor você ter o Bruno Henrique como centroavante do que o Pedro, tanto. né? Com velocidade, sim. Acho que tem tudo a ver com a estratégia, de Felipe né? Luis. Agora, curioso, o Palmeiras, é até estranho falar isso, porque o Palmeiras já garantiu a primeira colocação na classificação geral da Libertadores. Foi o único time na terceira fase da Copa do Brasil que pegou um adversário da Série A e passou sem dificuldades. Ganhou os 2 jogos. Ganhou os 2 jogos do Ceará. E lidera ainda, só pra gente lembrar, lidera ainda o Campeonato Brasileiro, mas tem encontrado dificuldades em casa. Não fez nenhum gol ainda dentro do Allianz Parque. Só marcou em casa nos jogos em Barueri, na Arena Barueri. E as 2 partidas que perdeu no campeonato, pro Bahia e ontem pro Flamengo, foram no Allianz Parque. O Palmeiras, na hora de propor o jogo, tem encontrado dificuldade. E detalhe, o Abel nunca teve tanta fartura no elenco. Por que o time não consegue jogar, Luiz, apesar desses números excelentes que eu acabei de falar? Eu acho que os adversários estão vindo mais preparados, né? Sabendo que da maneira que o Palmeiras joga, o Campeonato Brasileiro não tem jogo fácil, todos os jogos são difíceis. Mas como também tem fartura, acho que o Abel também acho que não encontrou ainda um time ideal que ele, que ele pense. Porque tem o Paulinho, que é muito bom. Mas que ainda também não... Lucas Evangelista, que é muito bom no banco. Não, opções não faltam. Não, muitas opções. E aí, às vezes... Estevão encontrou dificuldade ontem, né? Os caras marcam ele, mas também... A cultura defensiva europeia, né, italiana, né, sabe diminuir espaço, sabe perder o corpo. Marca ele demais. A condução do atacante, sabe ficar com dobra. Zagueiro, próximo volante. Sempre tem dobra contra ele. Fez uma marcação europeia, né, para Esteban ontem, né? E se ele não tá saindo aqui, lá então... Lá ele vai... A dificuldade que o Esteban vai encontrar na Europa, né? Vocês acham que ele vai ter uma dificuldade de adaptação em cima do que a gente vê nos grandes jogos aqui no Brasil? Muito mais. Por lo menos ontem, Alessandro, marcou ele como europeu, marca o perfil de acordo a como ele vem com a bola, sempre estando perto do zagueiro, perto do volante. Acho que... Eu sigo apostando demais no Esteban, mas nos jogos maiores ele não é o mesmo cara. Você segue apostando que ele, na Europa ele vai... Não, eu acho que ele é uma enorme promessa. Mas lógico, tem 17 anos. É óbvio que vai. Lógico que é. É óbvio que vai evoluir muito mais na Europa. Um lateral experiente que sabe marcar de verdade. Como ele sabe, traz dificuldade. É normal de jogo, né? E ele tem a cabeça boa. Agora, moleque, o Alacian, esperto também. É bom jogador também. Uma personalidade tremenda, né? O Flamengo tem muito bons jogadores também, né? E você tem a tranquilidade de botar esses meninos com, só cara experiente do lado, bons jogadores. Então, você não precisa forçar a todo momento o menino a acelerar um processo que, de repente, em outras equipes você tem que acelerar esse processo. Lá ele vai ter a tranquilidade de jogar, já tem a confiança do treinador que trabalhou com esses meninos na categoria de base também, isso influencia. Mas é um menino que parece ter um futuro brilhante. Além, logicamente, do Palmeiras, só tem um time que pode... Igual nós subir. Não, falei pra ele, é igual quando eu subi. Agora... Do lado de Fábio Luciano, de Ronaldão, de Ezequiel. Não, a gente dava estrutura pra você. Agora, o Vitor Roque ainda não desabrochou também, né? Calma. Até contra o São Paulo ali, ele decidiu o jogo no final, tal. Mas o recorte dele, que já não é mais tão curto, só tem esse grande momento. Só. Pra quem... Tá com muita dificuldade, Pierre. A verdade é essa. Ele tem, óbvio que a gente foca nesse recorte final de gols, assistência, mas ele é muito importante nesse time do Abel. O que o Abel gosta, cara, ele cumpre perfeitamente. Ele pressiona a zagueira todo momento. Eu já discordo. Ele corre. Eu discordo de vocês. Abre fácil, ele procura sempre... 9 tem que fazer gol. Mas ele entrega muito que o Rony entregava, né? O Rony entregava. O Rony fazia gol também. Mas ficou mais tempo. Eu acho que é questão de tempo. É isso aí, torcedor do Palmeiras. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até o final do vídeo. Se inscreva, lembra também de deixar aquele like aí para estar fortalecendo aqui o nosso trabalho. Pessoal, aqui abaixo, na aba de comentários, tem a opção aí de hypar vídeo. Se você puder estar nos ajudando aí,
Fico muito agradecido aí a todos vocês. Clica aí no link aí, hypar vídeo, nesta opção aí, e hype o nosso vídeo aí para que a plataforma esteja sugerindo o nosso conteúdo para mais pessoas. Você que gosta desse tipo de conteúdo, que consome esse conteúdo aí diariamente, nos ajude aí compartilhando, hypando aí o nosso vídeo. Quero aqui também mais uma vez reforçar créditos aos canais oficiais aqui abaixo no link da descrição. Deixe também aí de qual região, de qual cidade você nos acompanha. Muito obrigado a todos vocês. Pessoal, o Palmeiras continua de olho aí em Ramon Souza para o Super Mundial. Palmeiras já começa a olhar aí com mais atenção para o Super Mundial de Clube, a competição que conta com os principais times aí futebol europeu. E é claro, boa parte aí da torcida espera por reforços aí na próxima janela de transferências. O Alviverde já está interessado na contratação de Ramon Souza, ponta esquerda aí que defende as cores do Nottingham da Inglaterra. Na temporada de 24-25, o atacante aí paraguaio disputou 23 partidas, balançou as redes em 3 oportunidades e anotou uma assistência. Apesar de ter contrato até junho de 2029, a permanência dele no time da Inglaterra não é garantida. Aí entra o Verdão, entra o Palmeiras. De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Uriel, o Palmeiras realmente está interessado no atacante. A princípio, a ideia da equipe paulista é contar com um jogador de 25 anos já para a disputa aí do Super Mundial de Clubes. Além disso, a postura atual do time inglês é de estar disponível para ouvir ofertas. Até o momento, a diretoria de Leila Pereira não enviou uma proposta oficial. Por outro lado, o nome agrada aí boa parte da torcida palmeirense. Ele que foi revelado no River Plate do Paraguai. O Souza também passou pela Olímpia da Argentina e Tajeres. O principal destaque foi pelo Tajeres, onde participou aí de 56 partidas com 17 gols e 13 assistências. Pessoal, outro atacante aqui também que vira aí sugestão do Palmeiras é do Iker. O atacante aí que foi oferecida ao clube paulista está atualmente no São Lourenço, mas deve sair no meio do ano. O gringo atua pela ponta esquerda e tem 33 anos. Ele passou a maior parte aí no Atlético da Espanha e está se aventurando no futebol sul-americano. O Atlético chegou a negociar com o Botafogo no começo do ano. Além da ponta esquerda, ele também atua como meio ofensivo e joga pelo lado direito do ataque. É um atleta versátil que poderia ajudar bastante aí qualquer clube brasileiro. Leila Pereira já autorizou o dirigente Anderson Barros a fechar com os reforços que o treinador Abel Ferreira deseja, tendo em vista aí que o treinador está em processo de negociação para renovar seu contrato até o fim de 2027. É isso, pessoal. Atacante Iker Muniain, que vira aí sugestão no Verdão. Deixe a sua opinião, deixa o like. Mais uma vez, quero aqui deixar créditos aos canais oficiais no link da descrição. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo, galera.